sigam o meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. Irmãos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, retendo os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. E se para a mulher é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão e sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus, nem as igrejas de Versículo 15. 15, falta? Oi, E aí? oi. É 14, não? Pode sentar. 16. O que será isso, né, irmãos? Dá a impressão que é tão estranho você fazer uma leitura dessa nesses dias nossos, né? Será que coisa é essa? Cabelo comprido, cabelo. Então, a primeira metade desse capítulo 11, Paulo vai falar sobre autoridade permanente. O que é autoridade permanente? É aquilo que Deus estabeleceu. Então, tem princípios que temos que observar. O primeiro princípio, ele faz parte de uma linha de autoridade. Deus colocou as autoridades em ordem. E a prática na igreja, que indica esse respeito, ele fala sobre o respeito desse princípio da autoridade. E ele é fixo, esse é imutável. Ele não vai mudar conforme as gerações, o tempo, a natureza, ele é imutável. Ele disse: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então nós podemos exemplificar, deixa eu ver se tem ali, aqui, ó. Não foi colocado aqui. Não foi colocado. Mas é assim, o princípio da autoridade, os irmãos viram ali, Deus, Cristo, homem e mulher, autoridade. E se você pôr essa seta inversa, obediência. Então, o princípio da autoridade e depois a obediência que é devida. Da mulher ao homem, do homem a Jesus, Jesus a Deus. Com relação a Jesus e Deus, eles são tão iguais que na nossa mente é incompreensível como pode Jesus se submeter a Deus, se ele é igual. Mas existe uma igualdade, mas a hierarquia ela é observada, mesmo na Trindade. Inclusive, quando você lê Apocalipse, você vai ver que depois que Jesus limpar o cosmos,
limpar todas as coisas, ele vai entregar tudo ao Pai e vai se submeter ao Pai. Então, porque Jesus agora foi dado a ele toda a autoridade, nos céus, na terra, autoridade sobre a morte, sobre o inferno, sobre tudo. Ele adquiriu isso ao ressuscitar dos mortos. Agora, ele está fazendo agora, nesse final de tempo das nações, Jesus vai fazer a limpeza do cosmos, inclusive durante o milênio. E depois do milênio, aí vai acontecer realmente a limpeza total, todo o mal será lançado no lago de fogo e enxofre, a morte, o inferno, os que morreram sem Cristo, e aí acaba-se todo o trabalho que Jesus veio fazer e ele entrega ao Pai. A obra da salvação já está completa. Quem nesse mundo viver e aceitar Jesus será salvo. Mas aí existem os princípios, os problemas que existem nos casamentos, nas famílias, é por quebra desses princípios. Se todo casamento, se toda família observasse biblicamente o princípio da autoridade, não haveria tantas desavenças, tantos casamentos rompidos, tantos divórcios, tantos lares que são um verdadeiro inferno, por falta de observância do princípio da autoridade. E muitas pessoas hoje sofrem, perderam família, se estragaram, exatamente por não observar esse princípio. Paulo, ele comenta sobre essa autoridade que vem de Deus, Cristo, homem e mulher. Obediência, mulher, homem, Cristo, Deus. E se esse ciclo for observado, a harmonia, ao invés de... Porque quando você fala a mulher deve obediência e submissão ao marido, dá a impressão de uma autoridade suprema do marido. Na verdade, nós vamos ver que não é. Porque também vai depender do marido a harmonia do lar. Então vamos lá. A ordem da autoridade da Trindade é um mistério que só conheceremos plenamente, então, quando a gente estiver lá. Quando a gente tiver um corpo glorificado, vamos conhecer como também somos conhecidos. Então não adianta você indagar por que a Bíblia fala que Jesus é submisso ao Pai, se é pelo fato de que Jesus também é Deus, né? Então essa pergunta, para respondê-la, nós temos que esperar a gente ser transformado na inteligência total, como a Bíblia diz, que olhando, vendo, veremos, não perguntaremos, que já saberemos tudo. Então não vai ter a escola no céu, né? Então, o que conhecemos agora, quanto à ordem da autoridade da Trindade, é que o cabeça de Cristo é Deus. Uma vez que existe perfeita harmonia na divindade, não vamos tentar abordar então esse assunto com relação a Deus e Cristo, mas vamos baixar o nosso nível para nós entendermos a nossa parte disso, né? O que temos de falar em relação a Cristo e o homem, e de relação homem e mulher? O comportamento do homem, ele deve basear-se numa relação com Cristo. Então lá em Efésios, Paulo escreveu qual é essa relação. Ele diz: maridos, assim como Cristo amou a igreja, você também tem que amar a sua mulher e dar a sua vida por ela. Já a mulher, ele fala: mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor, né? Então, o comportamento da mulher deve ter também a sua base no relacionamento próprio com o marido. Então, quando se destrói o respeito por essas linhas de autoridade, também se destrói a paz, a harmonia, o contentamento. Ninguém é feliz saindo fora desse princípio. Ninguém é feliz. Pode até ganhar discussões, ganhar posição, ter aquela... né? Mas não é feliz. Porque exatamente está fora do princípio.
Então, o homem, ele não pode também desempenhar como deve os seus deveres de homem, a menos que tenha feito de Cristo o cabeça da sua vida. Então, ao homem é dada autoridade sobre a mulher, mas ao mesmo tempo o homem tem a autoridade de Cristo sobre ele. Então é Cristo que vai ordená-lo a forma como deve tratar a sua mulher, porque assim Cristo trata a igreja. Então, na verdade, o homem ele não pode desempenhar então como deve os seus deveres de homem, a menos que Cristo seja o seu cabeça, isso é, ele tem o senhorio de Cristo sobre ele. Tudo quanto ele faz deve estar centrado em Cristo e ele deve ser o seu fundamento. Por isso que o fundamento ali está bem claro, a palavra viva, Jesus, a palavra escrita, a Bíblia, e a palavra demonstrada que somos nós. Edifício de Deus somos nós, né? A mulher também, ela deve estar centrada em Cristo. Cristo deve ser também seu fundamento. Mas para que ela desempenhe adequadamente essa função de esposa, ela deve reconhecer o marido como seu cabeça da família que Deus lhe concedeu. Esse é o princípio chamado princípio permanente, imutável, que se aplica a todos os crentes casados, em toda parte, qualquer lugar do mundo. Não muda com a cultura, com os costumes e com o tempo. Essas linhas de autoridade que é colocada não priva o homem ou a mulher da sua dignidade ou do direito de realizarem-se como pessoas. Pelo contrário, essa linha de autoridade que Deus estabeleceu, elas definem o papel de cada um. Desempenhando o seu papel, vai se sentir feliz em saber que está realizando a vontade de Deus. Então, a submissão da mulher nem é por causa do marido em si, é mais por causa de Deus. E quando ela se submete, ela está obedecendo a Deus. E a obediência na nossa vida vai gerar sempre a bênção do Senhor. Pode demorar um pouco, pode ser meio difícil às vezes, mas a hora de Deus chega. Por isso que tem que ter perseverança, seguindo a palavra de Deus como ela é. Ah, mas o meu marido ou a minha mulher não faz a parte dele ou não faz a parte dela. Quando você fala assim, você está querendo se desculpar por não fazer a sua. E Deus não aceita essa desculpa. Porque Deus vai tratar com cada um de nós individualmente. Ele vai cobrar de você e de mim a sua parte. Vai cobrar de você a sua parte. Aí, meu marido, deixa que eu cobro dele. Faz a sua parte. Aí, minha mulher, eu vou falar com ela, vou cobrar dela. Faça a sua parte. Eu vou perguntar para você o que você fez com o que eu mandei. Não o que ela fez. Porque o que ela fez eu vou perguntar para ela. Então esse julgamento de Deus é perfeito, porque Ele não julga um pelo outro, Ele julga pela atitude nossa, do coração. Estão entendendo? Então, na verdade, quando você obedece, você se submete, você está dizendo assim, estou fazendo isso para agradar a Deus, pela vontade de Deus. E você não vai se sentir humilhado ou humilhada por causa disso. Ao contrário, você vai se sentir bem, alegre, porque está fazendo a vontade. É como Paulo disse, que estava preso, mas estava alegre. Por quê? Porque estava preso pela vontade de Deus, porque pregava o Evangelho. Então, para ele era motivo de honra, de orgulho aquilo, de alegria, ao invés de tristeza. Ele não estava preso porque roubou, porque fez algum pecado, alguma maldade. Não, ele estava preso porque fazia a vontade de Deus. Então, como o governo perseguia e as autoridades o prendiam e até o açoitavam, ele disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo.
Quer dizer, ele sofria por amor ao Senhor. Mas ele era sempre honrado por Deus. E até hoje Paulo é honrado nas Escrituras que Deus deu a ele uma revelação através de Jesus Cristo, que muitos dos apóstolos não tiveram. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Eis que vos digo um mistério que estava escondido nos tempos, que é a igreja, que os profetas do Velho Testamento não viram a igreja. Eles viram a morte de Jesus, em seguida o julgamento de Israel, em seguida o milênio. Mas entre a morte de Cristo e o arrebatamento da igreja, eles não viram. Eles viram a grande tribulação, eles descrevem como será a grande tribulação, mas esse hiato de tempo, de 2000 anos já, é o tempo da igreja. Quando a igreja sair da terra, aí acaba o tempo da igreja e começam os últimos 7 anos das 70 semanas que Daniel falou sobre o povo de Deus de Israel. Essa última semana, a gente crê que ela se iniciará. Os que creem que a igreja ficará até metade da grande tribulação, acreditam que nós podemos até já estar nela. Porque a tribulação, o início dela, não vai ser um início tão ruim com relação ao mundo, ao povo, aos governantes. Porque vai ser alguém que vem num cavalo branco, que é o anticristo, ele vai reinar, vai dominar, vai ter esse poder, mas vai fazer um pacto com os judeus, eles vão reconstruir o templo, voltar a fazer sacrifícios, e depois de 3 anos e meio ele rompe esse acordo, que era de 7 anos, e ele quer ser adorado. Aí os judeus vão perceber que foram enganados e não vão aceitar, aí começa a grande tribulação. Fora que a natureza vai estar sendo totalmente destruída, né? Água do mar, peixes do mar vão morrer, navio afundar, terremotos, pragas na terra, águas dos rios também vão ser envenenadas, e as pessoas, um copo d'água vai valer o salário de um dia. Mais ou menos, a descrição da grande tribulação é terrível. Se a gente acha que agora está ruim, isso aqui ainda é um paraíso em relação ao que vai ser. Porque não vai ter comida, não vai ter água, e vai ter muita doença. O sol vai trazer muitas doenças de pele, e vai queimar os homens, eles vão blasfemar contra Deus. Muitas coisas vão acontecer na grande tribulação, então ainda não estamos nela. Mas a igreja pode... Quem é pré-tribulacionista está crendo que a igreja pode ser a qualquer momento arrebatada, e aí então o homem da iniquidade, o anticristo, ele vem para reinar e estabelecer o seu governo no mundo. E se isso aí está perto de acontecer? Mas nós estamos falando hoje sobre o princípio da autoridade, vamos voltar um pouquinho para cá. Somente quando a mulher ela deseja assumir a autoridade que Deus concedeu ao homem, é que ela se torna infeliz e deslocada. A mulher que assume a posição do homem na casa, a autoridade, tira a autoridade do marido, ela fica infeliz e também deslocada. Por quê? O princípio não pode ser quebrado. E se quebrar esse princípio, acaba a harmonia. Muitos lares vivem dessa forma e as pessoas não entendem. Oram, jejuam, pedem a Deus, se reconciliam, depois voltam de novo a acontecer alguns acidentes no casamento, exatamente pelo fato de que a mulher não entendeu a posição dela. Então, o que acontece? Quando a mulher assume a autoridade do lar, a palavra do marido não tem força, ela que determina. O marido fala uma coisa, ela fala, não, vai ser desse jeito. Isso faz com que o marido fique infeliz e logo o lar se transforma num lugar de discussões, de brigas,
debates, de tristeza também, angústia, choro, reclamações. Quando a mulher se recusa a aceitar o papel de Deus para ela, o seu lar se torna um inferno. Mas a mulher não é a única que deve estar em sujeição. Muitas vezes, quando a gente está dando estudo para casais, o marido fica até alegre, a gente está falando da mulher. Né? Mas tem a parte do homem também. A Bíblia, ela, na verdade, quando as pessoas pensam que a Bíblia rebaixa a mulher, depois de Cristo, a mulher foi colocada no lugar de homem. A mulher não é a única que deve estar em sujeição. O lar se transformará no inferno também, se o marido deseja ser senhor da sua casa. Nenhum de nós é senhor da nossa casa. Quem é senhor da nossa casa tem que ser Jesus. Por quê? Porque Ele é meu Senhor, como é Senhor de toda a minha casa. Cristo deve ser o chefe do lar. Ele vai harmonizar através do Espírito Santo, na obediência de todos nós, cada um na sua posição de autoridade. Então, Cristo deve ser o chefe do lar, o cabeça do homem no lar. Ele que deve instruir o homem. A palavra de Deus instrui. Quando o homem se sujeita a Cristo, ele vai tratar a esposa com amor. Os seus filhos saberão que o seu pai tem alguém acima dele, que é Deus, que ele respeita, e o pai deve falar isso para os filhos. Porque quando o pai fala alguma coisa para os filhos sabendo que Deus é autoridade sobre ele, eles vão dizer, não, se o pai está falando isso é porque Deus mandou falar. É assim como um pastor na igreja, quando a igreja sabe que o pastor depende de Deus para fazer as coisas, então a igreja vai saber, se o pastor está falando, é porque Deus mandou ele falar. Então vamos obedecer. Não é verdade? Se for, é o pastor que quer, aí já fica criando uma rebeldia no coração. Quando é Deus que fala, não tem o que discutir. Ou a gente obedece, ou a gente sofre as consequências da não obediência. O fato de um homem ser o cabeça da esposa não significa que não devam partilhar também as responsabilidades do lar, cooperar nos afazeres domésticos. Não é verdade? Tem marido que fala assim, não, eu coopero com a minha esposa, pastor. Ela faz a comida, eu como. Ela lava a minha roupa e passa, eu visto. Então a gente coopera um com o outro. Não é bem assim, né? Compartilhar, muitas vezes, ajudar a limpar a casa, ajudar a fazer alguma coisa ou até mesmo comida. Tem homem que gosta de mexer com comida, não tem problema nenhum. Né? Na verdade, isso é salutar, essa comunhão, né, de entendimento. Então, esse compartilhamento das responsabilidades do lar desestressa tanto um como o outro. Porque é até gostoso você se manter ocupado com alguma coisa que vai fazer bem para o lar. É um bem comum, né? Não é só bem para você, é bem comum. Isso descansa um lado, divide as tarefas e fica mais fácil se harmonizar na casa. Isso é serviço de mulher. Não existe essa coisa de serviço de mulher em casa. Isso é coisa de machismo mesmo. A gente aprende isso, é uma cultura. Mas a responsabilidade no lar dividida, dentro das possibilidades que há entre o homem e a mulher, trabalho, não, isso é salutar, porque isso coloca uma igualdade e uma cooperação, né, uma cumplicidade, tanto no bom como nos momentos ruins. Então, deve haver constante comunicação sobre todas as coisas. Um não devia ocultar segredo ao outro.
A coisa mais triste que tem a ver quando o marido ou a mulher perde a confiança, um cônjuge perde a confiança no outro, porque esconde coisas na internet, porque não compartilha de problemas, situações, porque faz segredos um com o outro, põe senha no telefone para o marido não acessar, para a mulher não acessar. Isso não pode acontecer no meio cristão. Nosso senhorio de Cristo sobre nós determina transparência total em tudo que fazemos. Quando nós não queremos obedecer a esses princípios, nós estamos entrando numa linha perigosa de conflitos, de geração de dúvidas, de desconfianças. Né? E depois, se a mulher encontra alguma coisa no telefone ou de uma outra mulher falando com ele, vai pensar o quê? Está vendo? Está escondendo por causa disso. Agora, se uma mulher se comunica com você, é errado isso? Não. Se é uma comunicação de conversa natural, de amizade, não tem problema nenhum. Agora, quando essas coisas de esconder, gera desconfiança. Então, o marido e a mulher têm que ter transparência um com o outro, porque os dois são uma só carne. Então, se afetar uma, vai afetar o outro também. Se o marido pecar, a mulher vai sofrer junto. Se a mulher pecar, o marido vai sofrer junto, porque é uma só carne. Por isso que precisa haver essa unidade, essa transparência, essa conversa, esse diálogo. Não devia esconder sentimento. Né? E é difícil porque às vezes a gente tem sentimentos que a gente não quer passar. A gente não quer conversar. Né? Então, quando um não quer conversar, o outro já tem que perceber, porque ele não quer falar agora, ela não quer falar agora. É alguma coisa que está, como diz, está mexendo com a cabeça dele ou dela, então eu vou esperar. Quando melhorar isso aí ele vai poder falar mais sobre esse negócio aí. Bom, muitos homens, eles não contam nada para a esposa do seu trabalho, não querem que ela saiba dos seus problemas financeiros. Se a mulher não sabe do nosso problema financeiro, ela vai sentir isso no dia a dia, a falta, né, de dinheiro. Não querem que ela saiba do seu problema financeiro, não querem que a esposa saiba o que fazem quando se ausentam do lar. Isso só pode criar problemas, não é verdade? Agora, não retira a autoridade do marido o fato dele contar para a esposa o que faz no trabalho ou onde se encontra quando sai de casa. Na verdade, a sua esposa vai confiar mais, vai amar mais e vai trazer essa confiança realmente necessária se ele falar com ela sobre isso. Não é necessário que a esposa guarde dinheiro ou que registre despesas financeiras do marido, porém, ela vai se sentir feliz se for informada. Isso ajudará os dois a viverem o quê? Dentro dos limites da renda familiar. Porque você vai dizer, minha mulher gasta muito. Meu marido gasta muito. Mas se houvesse essa transparência de conversar sobre os gastos, sobre o dinheiro que tem, o que pode, o que não pode, aí pronto, está resolvido. Já fica tudo nós, que fica um querendo, ele comprou isso, também vou comprar isso. Se ela comprou isso, também vou comprar para mim. Aí fica uma discussão que não é interessante, nem boa, e vai gerar o quê? Suspeitas. É dever do marido, igualmente, ajudar a esposa na educação dos filhos. A Bíblia ela deixa claro que esta é, antes de tudo, a educação dos filhos, uma responsabilidade que cabe ao homem. Não obstante, este é um ponto que muitos homens falham. Deixam com a esposa a educação dos filhos. Aí, quando regressam ao lar, depois do trabalho, não dispensam atenção alguma à família. É um erro também. O homem
que faz isso, ele não está em sujeição à autoridade de Cristo. Por quê? Cristo responsabiliza o homem pela esposa e pelos filhos. Até para a separação, né, de obreiro, né, pastor? Que ele seja marido de sua mulher, que cuide bem da sua própria casa, que tenha os seus filhos em sujeição. Então, é para o homem essa responsabilidade. Como a mãe fica mais tempo com as crianças, então muitas vezes o marido transfere para ela essa responsabilidade. Eu me lembro que a minha mãe, quando a gente aprontava demais e ela ficava nervosa, assim, quando teu pai chegar eu vou contar para ele. Aí a gente ficava com medo, porque ela ia contar. Mas as mulheres também têm sua parcela de responsabilidade. O trabalho da mulher no lar difere em cada país e em cada cultura. E a Bíblia não diz exatamente qual é o trabalho da mulher. O que ela diz é que a mulher deve ser uma boa dona de casa, cuidando da alimentação da família, mantendo-a vestida. Lá em Provérbios 31, né, do 10 até o 29, fala sobre a mulher virtuosa. Né? É uma esplêndida descrição nesse Provérbios 31 com relação aos que uma mulher virtuosa deve ser. A mulher pode ter também um espírito manso e calmo. Quando é irritadiço, quando as coisas partem já para a discussão e a alterar a voz. Toda vez que a gente altera a nossa voz é porque a gente perdeu o argumento. Quando a gente quer falar mais alto, é porque a gente não quer mais pensar que está errado. Aí você fala alto, e você não pensa mais, você só fala. Depois você vai ver, não devia ter feito isso. Às vezes você descobre que estava errado. Veja como é importante o fruto do Espírito na nossa vida. A mulher que tem também uma língua ferina, ela pode destruir a paz do lar, gerar conflitos, confusões com a fala. Assim também como um homem que não revela amor à esposa, ele pode deixar fazer a vida dela um inferno. E ao fazê-lo, cita a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, então você tem que ser submissa. Aí quando usa isso, o argumento é porque já perdeu a autoridade. A autoridade deve estar sendo colocada, porque a autoridade, ela invoca a responsabilidade. Para mim ter autoridade é sinal que eu vou ter respeito, mas o respeito se conquista, não se impõe. O ditador impõe o respeito, mas o homem sábio, ele conquista esse respeito. Da mesma forma a mulher. O fato importante é lembrar que o princípio permanente, Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. E quando se observa essas linhas de autoridade, aí o lar vai ser um testemunho de piedade, de paz, que vai até atrair pessoas a Cristo e as conduzirá à salvação. Agora, vamos falar um pouco, para terminar, o princípio permanente sobre isso. Coisas práticas, as práticas da igreja que indicam respeito pelo princípio permanente. Por exemplo, na igreja de Corinto, as mulheres cobriam a cabeça em sinal de respeito pelos princípios. Então elas deveriam, os crentes, usar essa prática hoje. Toda mulher tem que usar um véu, ou deixar o cabelo bem comprido. Paulo apontou 3 procedimentos. Primeiro, a cobertura da cabeça indica respeito pelo princípio. Então, era um símbolo visível. Hoje, esse princípio, a mulher pode ter o cabelo crescido até o chão e não está sujeito ao marido.
Não é verdade ou não é? O cabelo da mulher pode ser considerado a cobertura de sua cabeça. Paulo disse, se não usa o véu, então que o cabelo foi lhe dado em lugar do véu. Mas ele disse, também se houver contenda sobre isso, então fala assim, nós não vamos discutir, não vamos perder tempo com isso. Porque isso não interfere na salvação. Isso interfere no relacionamento, mas não na salvação. Então, Paulo disse, nós não temos esse costume de ficar discutindo essas coisas assim, ficar brigando, né, as igrejas de Deus. Então, Paulo, ele cria e ensinava que a mulher devia cobrir a cabeça enquanto orava. A cobertura naquele tempo era um tecido pesado que cobria até o rosto. Não era um chapéu, um adorno. Ele cobria qualquer beleza que a mulher tinha, indicava, portanto, sua humildade e sujeição ao seu marido. Hoje quem usa muito isso são os muçulmanos, né? Eles querem que a mulher se esconda na rua, em casa ela pode ficar à vontade, mas na rua ela não pode nem ter lugar, ela não pode nem mostrar o calcanhar. Se ela andar e o calcanhar aparecer, ela pode ser chicoteada, ou levar varada na rua. Mas esse caso aqui não. Esse princípio é apenas um princípio da autoridade que Paulo estava dizendo. Então, se todas as mulheres crentes, em todos os países e culturas modernas, né, atuais, devem adotar ou não a prática desse termo, Paulo disse que é um problema que a igreja deve resolver. Então, como a gente sabe que esse princípio da autoridade não é revelado nem pela vestimenta, nem pelo estereótipo, pelo exterior, mas sim no interior, aí sim, as nossas igrejas hoje avaliam pelo procedimento e não pelo que se vê. Mas normalmente o que se vê quando é extremado as coisas, aí se vê que não existe uma religiosidade e não uma espiritualidade. A mulher espiritual é diferente da mulher religiosa, o homem também. A mulher religiosa segue tradições, ela segue rituais. O homem também. Já a mulher e o homem espiritual, elas fazem tudo para agradar a Cristo. Já a religiosa faz para agradar o homem. Para o pastor gostar do jeito que ela se veste, do jeito que ela se comporta. Então ela faz para os homens. Já a mulher espiritual, ela faz para Cristo. E fazendo para Cristo vai agradar tudo, porque é perfeição. Então, o que de fato ressalta é que Paulo também falou do cabelo da mulher como um véu. E disse, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, também nem as igrejas de Deus, porque Paulo era, portanto, não era inflexível com relação a esse costume, esse hábito. Ele não foi inflexível. Ele falou assim, olha, se alguém quiser discutir sobre isso e não concorda, ok, mas não vamos discutir mais sobre isso. Que não era coisa tão importante assim. Ok? Mas para aquela época que ele escreveu era. Principalmente porque a igreja de Corinto, que tinha lá as 1000 prostitutas do templo, que andavam desse jeito que nós falamos, cabeça ou picotado, né, o cabelo, ou rapado mesmo. Vocês entenderam agora? Amém. Fica claro, porque essas discussões surgem de vez em quando, e alguns acham que toda mulher tem que deixar o cabelo crescer. Mas não sabe explicar por quê. Mas a Bíblia fala, mas por que a Bíblia fala? Qual o motivo? Né? E aí então a gente vai ver que é o princípio da autoridade. Se a mulher segue esse princípio da autoridade, porque as leis eram escritas em tábuas de pedra, mas agora a Bíblia diz que as leis são escritas na tábua do nosso coração. Ok? Então, as mulheres deviam viver em sujeição aos seus maridos, assim como os maridos deviam viver em sujeição a Cristo e Cristo a Deus. O princípio permanente não muda. Os costumes, sim. Ok? Então, o princípio permanente, ele jamais mudará, mas os costumes mudam conforme a época. Essa era a costumbre, ¿no, pastor? Oi? En aquel tiempo, esa costumbre, ¿no? De colocarse su velo Isso. en la iglesia de
E o que significava, né? Tem que entender o porquê. Porque simbolizava a humildade, uma submissão, nunca se sobrepunha ao homem. Agora, hoje, o comportamento já se define pela atitude e não pela aparência, né? E Deus também, aqui que a Bíblia diz, Deus não olha a aparência, Deus vê o... Então a importância da obediência, dessa linha de autoridade está aqui, ó. Porque tem muitas mulheres que podem não falar, mas no coração não aceita. E Deus conhece o coração, então a rebeldia do coração que tem que ser trabalhada, tanto do homem como da mulher. Trabalhar a rebeldia. O que é trabalhar a rebeldia no coração? Eu não falei nada, mas você não falou nada. Mas Deus sabe o que você pensou, o que você pensa. Deus sabe a atitude do coração. Então, toda mulher que quer ser feliz, ela deve aceitar esse princípio da autoridade, e o homem tem a responsabilidade, então, diante de Deus, de fazer essa mulher feliz. Se ele não faz, Deus vai cobrar dele. Se a mulher não faz, Deus vai cobrar dela. Se os dois não fazem, Deus vai cobrar dos dois. E acaba que o casamento tem acabado, muitos casamentos, né? Os irmãos estão satisfeitos? A próxima lição será sobre a ceia do Senhor. Até aqui o versículo 16 falou sobre esses princípios de autoridade. Já no versículo 17 em diante, nós já vamos falar da ceia do Senhor. Tem algum comentário que vocês queiram fazer? A interação? Bem, pastor? Você está querendo falar alguma coisa, mas você está meio... Será que eu falo? Então, irmãos... Pastor, em caso que falece o marido, ou queda sola a mulher, como seria nesse caso? Na verdade, esse princípio de autoridade está colocado para a família. Quando falta o marido, a mulher assume aquele papel de gerenciar o que o marido devia fazer, ela vai fazer. E tem muitas mulheres que fazem isso, né? Elas gerenciam isso, elas lidam com esse problema de uma forma que elas sabem os compromissos, as necessidades, têm a sensibilidade de ver as situações como devem ser resolvidas, e Deus vai abençoando e dando graça para ela ir lidando com a situação, para principalmente criar os filhos, né? No caminho do Senhor. A mulher, ela na verdade, no lugar dela, ela tem mais vantagem que o homem. O homem é cobrado mais, né? Paulo mesmo, em Efésios 5, ele falou claramente que a mulher seja submissa ao marido, como ao Senhor, mas o marido ame a sua esposa, né? E Pedro diz que se o marido não amar a esposa, não tratar ela bem, até as orações dele são impedidas. E aí que está. Aí muitos casamentos hoje são destruídos, muitas vidas hoje são infelizes, porque esses princípios foram quebrados. A parte de cada um não foi realizada. Então, há um descontrole e tira a harmonia do casamento, do relacionamento. E eles querem, cada um ter a sua própria razão, e acaba indo cada um para um lado. E há um sofrimento muito grande, principalmente quando na separação tem crianças no meio, tem filhos. Pastor, eu já ouvi mulheres falar, eu já conversando com determinada mulher, ela falou assim, mas eu faço isso porque ele não tem atitude, Tem iniciativa. Não tem iniciativa, mas eu falei, mas ele é a autoridade. Mas se eu não fizer, ele não faz. Eu falei, mas está contra a palavra de Deus. Não, mas, por exemplo, tem mulheres que têm realmente mais iniciativa que os homens.
Mas ela pode fazer sem tirar a autoridade do marido. Ela só presta contas. E sabe que eu perguntei uma vez para uma mulher que falou isso para mim. Eu falei, quando você casou com ele, ele era assim? Sempre foi assim. E agora, depois de todo o tempo, com filhos, com netos, você vai querer mudar a sua vida ou mudar ele? Eu falei para ela, papagaio velho não é aprender a falar, não. Agora, ele te suporta também, você suporta ele. Imagina os dois suportando um ao outro. Agora, se você compreender ele, não tentar mudá-lo e fazer a sua parte, Deus pode mudar ele. Porque às vezes Deus quer mudar a gente quer mudar o outro. Mas a mulher ora para Deus mudar o marido e fica reclamando, e Deus quer mudar ela. E às vezes é o marido que fica orando, Deus muda minha mulher, não é possível, ela não muda. Mas Deus, eu não quero trabalhar com você. Então, por quê? Cada um faz a sua parte. Você está fazendo a sua parte. Então, se eu quero ver o que a minha mulher não está fazendo na parte dela, eu vou dizer, será que eu estou fazendo a minha parte? Aí você vai na palavra de Deus e se corrige. Pastor, aquele autoridade patriarcal ainda existe nos dias de hoje? Hoje quem está usando muito essa fala de patriarcal, são os marxistas, né, que eles são contra isso. Na verdade, isso não tem hoje, mas existe um respeito. Na família japonesa, por exemplo, né, tem sempre um respeito pelo patriarca. O que é o patriarca? É aquele pai que gerou aquelas gerações, que ele é o primeiro lá. Sim. Então, quando ele estiver vivo, ele é o patriarca. Ele deve ser respeitado, honrado, mas ele já não está interferindo mais na vida de ninguém. Mas existe isso biblicamente, sim. A honrar quem tem honra, principalmente honrar os idosos. Honra teu pai e tua mãe. Quem é teu pai e tua mãe? Teu avô, teu pai. A Bíblia fala assim, os filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Abraão viveu há 4.000 anos atrás. E nós somos filhos dele. Então ele é nosso pai da fé. E aí? A coisa de patriarca é exatamente nesse sentido, de respeito, de honra. Não de interferência, mas de respeito, de honra. Mas eles já acham que esse negócio de patriarcal interfere, as crianças não têm liberdade, as pessoas têm que seguir aquilo ali. Não, isso é mentira. Isso é coisa dos demônios. É uma doutrina demoníaca que entrou nas faculdades, nas escolas, e hoje os jovens entram na faculdade e em 6 meses eles perdem tudo aquilo que eles acompanharam no mundo inteiro. Teve uma mãe uma vez que estava reclamando, minha filha com 16 anos, criei ela com tanto carinho. Não faz nem um ano que ela está aqui na faculdade e já está usando droga, já está se prostituindo. É assim o ambiente. Muitos não conseguem lidar com isso. Por quê? Querem destruir a família. Esse é o sentido dele, destruição da família. Destruir a família tira a dignidade, tira o respeito, tira tudo. E é isso que eles querem. Eles querem fazer um caos na sociedade para eles dominar. As pessoas vão depender deles. Mas nós somos de Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor então? Pai querido e santo, nós queremos te agradecer pela oportunidade de falarmos hoje sobre o princípio de autoridade. Autoridade essa que foi o Senhor que estabeleceu. Que nós possamos entender o que significa realmente isso. Submissão, o que significa, ó Deus, viver feliz. Para que as famílias, os casais, eles se adaptem à tua palavra, no princípio que o Senhor ordenou, para que haja harmonia, felicidade e paz. Que o teu Espírito Santo, que é aquele que nos ensina e nos conforta, possa orientar melhor os corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.